certo? Um povo chamado Batista. Para quem ainda não sabe a nossa origem, esse é o momento da gente aprender um pouco, de maneira resumida. A nossa história, ela é muito longa. A nossa igreja, denominação batista, embaixadores, mercedores, tem que saber disso. Porque as nossas organizações, elas fazem parte da igreja batista. E a igreja batista, ela é uma denominação que ela não aconteceu há 100 anos atrás, há 150 anos atrás. Ela tem uma história muito longa. E hoje nós iremos aprender um pouco, de maneira muito resumida, sobre as nossas histórias, sobre as nossas marcas, o nosso legado, começando lá do início, até chegar um pouquinho aqui do Ceará, tá bom? Primeiramente, antes de tudo, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém sabe o que significa a palavra batista? Alguém sabe? Tem aí, ó, o nome é Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Maracanaú, mas alguém já teve a curiosidade de saber o que significa a palavra batista? Batista. Alguém pode arriscar? Dizer? Obrigado. Batista. Batista significa aquele que batiza. Batismo significa mergulho. Mergulho. Batismo significa mergulho. Quem já se batizou sabe o que eu estou dizendo. Tem um batizado aqui atrás, não tem? Então, batismo significa mergulhar. Mergulhar. Certo? Mergulho. Batista significa aquele que batiza. Essa palavra vem da onde? Onde é que você acha que vem a palavra batista? Onde é que vem? De João Batista. João, ele tinha um apelido. O apelido dele era Batista, porque ele batizava. Era uma prática que ele fazia, um símbolo do arrependimento. Então, toda pessoa que vinha ouvir a pregação de João Batista, se arrepender dos seus pecados, para simbolizar o arrependimento daquela pessoa, João Batista batizava. Então, imagine que você tivesse chegado lá, no deserto, ouvindo a pregação de João Batista. João Batista tendo a pregação, e essa pregação ele dizendo que você precisava se arrepender dos seus pecados. Quando você levantava a mão e se arrependia dos seus pecados, na mesma hora, João Batista ia lá e batizava você. O batismo ali não era para salvar, era um símbolo público do seu arrependimento. Daí do que vem a palavra batista, que significa mergulho, mergulhar. E daí que vem a origem do nosso nome, Batista. Porque a nossa forma de batismo é semelhante, parecida ao que João Batista fazia, que era mergulhar. O pastor não faz isso, não é assim? Ele faz assim, ele pergunta, né? Se a gente crê em Jesus, a gente responde que sim. E aí ele fala assim: eu, ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você imerge, né? Emerge para imergir. Emergir é mergulhar, imergir é sair. Isso, o batismo não salva ninguém, mas é um símbolo público, do mesmo jeito lá no Novo Testamento, como João Batista fazia, que você morreu para o mundo, está arrependido dos seus pecados e agora pretende ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar primeiramente sobre as nossas teorias sobre as nossas origens, tá bom? Rafael, que pessoas são essas aí? São personagens, pessoas históricas, pessoas que fizeram parte da nossa história. Então, da sua esquerda para a direita, Guilherme Karen, Billy Graham, William Buckley, John Bunyan, Vladimir Chinchak, Charles Spurgeon lá, Martin Luther King Jr. São alguns aí que fazem parte da nossa história. Tá bom? Então a gente vai conversar sobre as nossas origens. Não sei se alguém já teve a curiosidade de saber de onde é que nós surgimos, qual país, qual lugar, que foram as pessoas que fundaram a nossa denominação, enfim. Mas nesse momento a gente vai aprender, tá bom? Vamos lá. Então, primeiramente a gente vai falar sobre os números, né? Os batistas, pessoal, nós somos a segunda maior denominação evangélica do Brasil. Nós temos quase, esse é 2010, né? Nós tínhamos em 2010 quase 4 milhões de batistas no Brasil.
O Brasil hoje tem aproximadamente um pouco mais de 210 milhões de habitantes. Os batistas somos a segunda maior denominação evangélica do Brasil. Primeiro são os católicos, não são evangélicos. Agora, quando eu conto evangélico, estou contando pessoal do Universal, Assembleano, Batista, Presbiteriano, enfim. Todo esse pessoal é evangélico. E você tem do outro lado os católicos. Dos evangélicos, do grupo dos evangélicos, que a gente chama de protestantes, os batistas se destacam como a segunda maior denominação, perdendo apenas para a Assembleia de Deus. Então, dentre todas as nações evangélicas, os batistas se destacam como a segunda maior do Brasil. Então, nós temos quase 4 milhões de adeptos da denominação. E nós somos a segunda maior denominação do mundo. Quando eu falo de denominação, estou falando de protestante. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos é a maior convenção batista do mundo. Sendo que os batistas do mundo inteiro, eles têm uma convenção chamada Aliança Batista Mundial. Aqui não tem, no estado do Ceará? Qual é o nome da nossa convenção aqui no estado do Ceará? Que essa igreja faz parte? CBC, Convenção Batista Cearense. No estado do Ceará tem uma outra convenção. Qual? Cibu. Alguém sabe o que significa a palavra Cibu? Esse símbolo? Convenção? Exato. Então essas duas convenções, elas abrangem as igrejas batistas do estado do Ceará. Então no Piauí tem ainda bem convenção, Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim. Todos os estados da federação, elas possuem convenções estaduais. E essas convenções estaduais, elas fazem parte de uma convenção nacional. Alguém sabe o nome da nossa convenção? Convenção Batista Brasileira. E fazem parte, nós fazemos parte. Essa igreja aqui é tanto filha, né? Ela faz parte da Convenção Batista Cearense, como também faz parte da Convenção Batista Brasileira. Então, as convenções nacionais de cada país onde se encontram os batistas, elas são filiadas a uma convenção mundial, que é chamada de Aliança Batista Mundial. Juntos, nós batistas somos a segunda maior denominação protestante do mundo inteiro. Pode passar. Vamos lá. E aí eu quero que você entenda isso aqui, ó, esse quadro, certo? Porque existem várias igrejas diferentes umas das outras. E eu quero que o Henrique entenda qual é a nossa posição, aonde nós estamos inseridos como batista. Então entenda o que eu vou dizer agora, tá bom? Todas essas denominações, de maneira geral, fazem parte do cristianismo. O que é ser cristão? Alguém sabe? O que é ser cristão? Se eu sou muçulmano, eu sigo aqui Deus. Maomé é o profeta. Alá, não é isso? Se eu sou muçulmano, eu sou adepto do islamismo. Islã. Eu tenho um Deus chamado Alá, o profeta é Maomé. Mas se eu sou cristão, eu sigo quem? Está na ponta da língua, mais alto. Cristo. Então daí vem a palavra cristianismo. Dentro do cristianismo existem vários ramos. E aí a gente quer enquadrar a nossa igreja. Dentre esses vários ramos, onde é que a nossa denominação está? Onde é que os batistas estão? Protestantes, muito bem. Então nós temos três ramos. O catolicismo, que é dividido em dois. O catolicismo romano e o ortodoxo. O ortodoxo saiu do romano. O chefe principal hoje da Igreja Católica Apostólica Romana. Alguém sabe? O líder máximo da Igreja Católica Apostólica Romana? O Papa. Qual é o nome dele? Francisco I, não é isso? Essa igreja ortodoxa saiu da romana no ano de 1054. Lá também tem um líder máximo, que não é chamado de Papa, é chamado de Patriarca. Então o catolicismo faz parte dessas duas denominações, a romana e a ortodoxa. A ortodoxa é chamada de ortodoxa grega
e a romana é a apostólica romana, é o que nós conhecemos, é a mais conhecida, é a mais forte. Dessas duas igrejas, aliás, da católica, saíram o que nós chamamos de protestantes. Você sabe o que significa? Por que significa a palavra protestante? Fica chamado de protestante. Sabe? Alguém arrisca dizer? Protestante porque protesta algo. O que eles protestavam? Isso, muito bem. Eles protestavam contra as doutrinas, contra as práticas do catolicismo romano. Então, dentro dos protestantes, existem três linhas, três grupos: os históricos, os pentecostais e os neopentecostais. Preste atenção, porque quando você entrar numa igreja dessa, você vai saber diferenciar em que igreja essa está enquadrada. As igrejas históricas são as igrejas que são as primeiras igrejas protestantes. Então você tem luterana, anglicana, presbiteriana, igreja batista em 1609. Essas são as datas das fundações dessas igrejas, congregacional e metodista. Essas igrejas têm algo em comum: o estudo da palavra de Deus. Essas igrejas históricas, elas dão ênfase ao estudo da palavra de Deus. Todas essas igrejas, por exemplo, elas têm escolas bíblicas dominicais, que é onde se estuda a palavra de Deus. Todas essas igrejas históricas, elas dão ênfase à leitura, ao estudo da palavra de Deus. Então, se você entra numa igreja dessa, qualquer igreja dessa, aí você vê a ênfase da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, era uma igreja histórica. Então, a igreja histórica, ela dá ênfase ao quê? Ao estudo da palavra. Estudo da palavra, escola dominical, grupos de estudo bíblico, seminários, enfim, tá bom? As igrejas pentecostais saíram das igrejas históricas. As igrejas pentecostais saíram das igrejas históricas. E elas dão ênfase ao Espírito Santo, ao dom de línguas, ao falar do Espírito Santo, sendo o batismo do Espírito Santo e o dom de línguas como evidência desse batismo. Então, toda igreja pentecostal que saiu das igrejas históricas, elas dão ênfase ao Espírito Santo, ao falar em língua, ao batismo com o Espírito Santo. Essas igrejas pentecostais, elas ainda possuem alguns traços das igrejas históricas, como por exemplo, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, por exemplo, ela tem escola bíblica dominical, porque ela saiu da igreja batista mais necessariamente, mas ela já dá ênfase ao Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo. Então, a igreja pentecostal, imagine que você vai visitar a igreja pentecostal, seja lá qual for, e aí você tem a ênfase no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o falar em língua. É uma igreja pentecostal que saiu das igrejas históricas, tá bom? E aí você tem as igrejas neopentecostais. Quem sabe o que significa neo? Novo. Então, essas igrejas neopentecostais, elas surgiram das pentecostais. E elas já estão mais distantes, muito mais distantes das igrejas históricas. As igrejas neopentecostais dão ênfase ao batismo com o Espírito Santo, dão ênfase ao falar em língua, mas, porém, entretanto, todavia, essas igrejas neopentecostais, elas dão ênfase à teologia da prosperidade. Alguém que sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que é a teologia da prosperidade? Alguém sabe? O que é a teologia da prosperidade? Venha que você vai ganhar um carro. Venha que você vai mudar de vida. Venha que você vai ficar rico. Não dê apenas o dízimo, dê o trízimo. 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Venha, que a sua mudança de vida vai ocorrer. Venha. Aqui tem cura, milagre. O coxo anda, o leproso sai curado. Todo mundo aqui vai ficar rico, milionário. Já viu essas mensagens? Característica de uma igreja neopentecostal. Então todas elas, universal, internacional, mundial, renascer, enfim, todas elas são neopentecostais. Dão ênfase ao batismo com o Espírito Santo, ao falar em língua, mas dão ênfase muito mais à teologia da prosperidade e aos milagres. Então, por exemplo, vamos lá.
A igreja lá do Valdemiro Santiago, igreja mundial, enquadra-se aonde? Neopentecostal. Essa igreja batista aqui, do pastor Arthur e do pastor Claé, se enquadra em que? Dentro desses ramos protestantes? Históricos. Uma igreja presbiteriana, lá do Hernando Dias Lopes, se enquadra em qual desses grupos aqui? Históricos, não é isso? E aí você tem um outro grupo que chama-se de seitas e heresias, que é os adventistas, os mormons, testemunhas de Jeová. Eles parecem igreja, mas não são igreja. Mas por que não são igreja? Por que são seitas e heresias? Mas o que é seita e heresia? Seita e heresia significa dizer o seguinte: eles pregam a doutrina que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não é sustentada pela palavra de Deus. Por exemplo, testemunho de Jeová prega que Jesus não é Deus. Jesus é Deus ou não? É Deus. Todas essas igrejas aqui protestantes, elas sustentam isso, que Jesus é Deus? Ou não? Sim ou não? Sim. Então ela não pode ser uma denominação cristã. Então por isso que ela é uma seita. A igreja adventista também aceita heresia, muito parecido com a igreja, mas ela aceita a heresia. Por que, Rafael? Qual é a única regra de fé e prática? Os protestantes. A Bíblia. Se o pastor Claes e o pastor Arthur fizer um livro, fizeram um livro, e disse assim: irmãos, agora esse livro aqui nosso tem o mesmo poder e a mesma autoridade da palavra de Deus. Está certo ou está errado? Está erradíssimo. Não tem autoridade com a palavra de Deus. Então, os adventistas, elas têm uma profetisa que tem tanto poder quanto a Bíblia Sagrada, que é a Ellen G. White. Então não pode ser protestante. Temos mormons do mesmo jeito. Além da Bíblia, eles professam um outro livro, que é chamado Livro do Mormon. Então por isso que essas igrejas, entre aspas, elas enquadram nas seitas e heresias. Porque o que elas sustentam, as doutrinas que elas defendem, não tem nada a ver com o que é defendido pelos protestantes. Aliás, as igrejas neopentecostais, elas talvez nem se insiram aqui nessa parte, mas sim aqui nas seitas e heresias. Vamos passar. Vamos agilizar um pouco mais. Nossas origens, vamos lá. Rafael, quais são sobre a nossa história? Da onde é que surgimos? Primeira teoria é chamada sucessionismo batista. Está vendo aqui essa imagem? Essa imagem aqui é de João Batista e os seus discípulos. Não era Jesus apenas que tinha discípulos, mas João também tinha discípulos. Aliás, o primeiro discípulo de Jesus foi antes discípulo de João Batista. Alguém sabe qual foi o primeiro discípulo de Jesus? Está em João capítulo 1. Vamos lá. João capítulo 1. Enquanto você procura, eu vou falando, certo? Então João, não era só Jesus que tinha discípulos, João Batista também tinha discípulos. Aliás, tinha mais do que 12 discípulos. E um deles, discípulo de João, foi o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro a seguir Jesus. Então essa primeira teoria, chamada sucessionismo batista, diz que nós, eu e você, os batistas, somos ancestrais, aliás, descendentes dos nossos ancestrais, os discípulos de João. Vou resumir a história, vou tentar resumir a história. Isso quer dizer que essa teoria defende que nós batistas, nós somos descendentes de uma linha ininterrupta desde o Novo Testamento, lá de Jerusalém, lá dos tempos apostólicos. Nós somos descendentes dos discípulos de João Batista. Essa teoria seria uma teoria linda, belíssima, porque significa dizer que nós somos um povo neotestamentário. Nós somos um povo que não surgiu de um homem qualquer, não surgiu de João Batista, aliás, do discípulo de João Batista, que teria uma autoridade quase que sobrenatural, pastor Cláudio. Teria uma autoridade assim, quase que assim, autoridade máxima, porque nós seríamos, aliás, muito mais antigos do que a própria Igreja Católica. Alguém descobriu? O primeiro discípulo de João Batista? Foi o primeiro discípulo de Jesus? Capítulo 1 de João.
Tem gente que está sabendo aí, mas está com medo de chutar. Hum? 40. Discípulo 40. André. Muito bem. André era discípulo de João, que passou a seguir Jesus. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus a seguir o Mestre. Então, essa primeira teoria diz isso. Presta atenção, ó. A primeira teoria diz isso. Que nós, batistas, nós somos descendentes dos discípulos de João. Mas essa teoria é a correta, é a mais correta? Pode passar, irmão. Pode passar. Não, pode passar, pode passar. Pode passar. Não, porque essa teoria defende que o discípulo de João, com o passar do tempo, eles foram mudando de nomes. Mudando de nomes. Sabe por que eles mudaram de nomes? Porque a Igreja Católica os perseguia. Essa teoria afirma assim. Os perseguia. Então, para deixar de serem perseguidos, eles trocavam o nome deles. Então, ora, eles eram chamados de paulicianos, ora chamados de donantistas, ora chamados de novacianos, ora chamados de nestorianos, enfim. Eles foram trocando de nomes para evitarem serem perseguidos pela Igreja Católica. E chegando na Reforma Protestante, eles adotaram o nome que antes eles tinham lá no começo, de batistas. Essa teoria ela não é verdadeira. Por quê? Porque se assim fosse, primeiramente, nós seríamos considerados como um povo herético. Porque alguns desses grupos que surgiram ali, antes da Reforma Protestante, eles eram grupos heréticos. Eles defendiam teorias, doutrinas que nós batistas não defendemos hoje. Como, por exemplo, os docentistas, eles acreditavam que Jesus, ele não veio em carne. Ele tinha uma aparência de carne, ele parecia homem, mas quando você chegava e tocava nele, não era carne. Jesus foi homem ou não? Ele era só homem ou só Deus? Ele era homem e Deus. Nós não defendemos isso, certo? Os donantistas, por exemplo, eles acreditavam que Jesus era um Deus menor. Ele não era Deus, na mesma essência com Deus Pai. Jesus é um Deus menor ou tem a mesma essência de Deus Pai? Mesma essência. Ele é um Deus com menos poder do que Deus Pai, com mais poder do que o Espírito Santo, ou tem o mesmo poder de Deus Pai e do Espírito Santo? Mesmo poder. Então, essa teoria ela tem erros. E, aliás, ela não tem comprovação histórica, pessoal. Imagine que você é um cientista, certo? Um cientista. Aí você vai fazer você pensa em uma coisa, uma experiência, uma hipótese. Você é um cientista, um químico, um físico. Aí você vai comprovar a sua hipótese, o que você acha que é, no laboratório. Não é assim? Bota lá o seu jaleco branco, geralmente é assim. Aí você lá tem vários produtos, pega lá aquilo que você acha que é, faz lá uma reação química para ver se o que você pensa é verdadeiro. Como é que a gente faz na história? Para saber se aquilo que a gente pensa é verdadeiro. Para montar uma história, uma narrativa. Busca de registros. Ótimo. Memória. A tradição oral pode ser um registro histórico ou não? Pode. Um documento, um livro muito antigo, empoeirado, muito antigo, pode ser registro histórico? Pode. Aquelas pinturas da caverna, pode ser registro histórico? Pode. O escavar de um terreno, estratificação de um terreno, para um fóssil, seja lá um fóssil animal, ou seja um objeto, um artefato, é um registro histórico? É registro histórico. Então é assim que a história faz. Então essa teoria não tem sustentabilidade histórica. Ela não tem comprovação histórica. Para comprovar, sim, me dê a prova de que vocês, batistas, são descendentes do discípulo de João. Não tem prova. Não tem comprovação histórica. Por isso que essa primeira teoria ela tem erro. Apesar de ser defendida pela maioria dos pastores, inclusive do estado do Ceará, viu, pastor Cláudio? A maioria dos pastores do estado do Ceará defende essa teoria. Agora, por que isso? Se é tão errado, se ele diz que é errado, por que os batistas, os pastores
mais antigos defendem essa. Porque os primeiros missionários que aqui vieram, que fundaram, que plantaram as primeiras igrejas batistas em solo brasileiro, defendiam essa teoria. E naquele tempo, há 150 anos atrás, não tinha o acervo de informações, o conteúdo dos livros, as traduções dos livros que nós temos hoje. Então eles acreditavam piamente que eles eram descendentes do discípulo de João. E aí você sabe, quem conta um conto, aumenta um ponto. Alguém que já brincou de telefone sem fio? Já? A mensagem do primeiro, para chegar no último, o último recebe a mesma mensagem do primeiro? Nem sempre, né? Nem sempre. Para melhorar a história, o pessoal vai lá e aumenta. Então essa primeira teoria não é verdadeira. Pode passar, irmão. Estou passando aqui para ganhar tempo, certo? Vamos lá. E aí você, antes, você tem a segunda teoria, chamada teoria anabatista. Aí vamos lá, o pessoal que gosta de reforma, né? Vamos lá. No período da reforma protestante, o protestantismo ele é dividido em partes, em braços. Então você tem o primeiro braço, você tem esse camaradazinho aqui. Alguém sabe quem é ele? Martinho Lutero, 1517, 31 de outubro, reforma protestante. Ele tem o primeiro braço, chamado luteranismo, reforma luterana, na Alemanha. Está ali, ó, a imagem dele ali, ó. Vou botar aqui, pronto, aqui, ó. Certo? Alemanha. É o primeiro braço da reforma protestante. Segundo braço, esse camaradinho aqui, ó, conhecidíssimo, ó. Quem é esse aqui? João Calvino. De fato, o cara é inteligente mesmo. Ele tem uma sistemática muito boa. Ele tinha um raciocínio organizado muito bom. As institutas, para quem nunca leu, leia. Com muito cuidado, mas leia. É bom. Muito bom. O cara era sistemático de tal maneira que ele dividiu as institutas dele em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Igreja. Tinha uma sistematização na mente dele muito boa. Ele, junto com esse aqui, ó, qual é o nome dele? Yuri Zwingli. Eles fizeram, nós chamamos de movimento reformado. Por que o Calvino e o Zwingli? O Zwingli ele morre muito cedo. Ele nasce na Suíça. Mas ele morre muito cedo. E os adeptos dele, os discípulos dele, são absorvidos por Calvino. Que era um brilhante orador e um brilhante estudioso da França que veio para a Suíça. Então ele, Calvino, em Genebra, ele fez o movimento reformado. Aliás, deu continuidade. Aí você tem esse daqui, ó. Aliás, vou pular para esse daqui, ó. Qual é o nome desse aqui? Pode falar. Henrique VIII. Ele fez a Igreja Anglicana. O Henrique VIII não foi uma reforma religiosa. Todos eles aqui, ó, o Lutero e o Calvino, e o Zwingli e o Menocimos, foram reformas religiosas. Isso quer dizer que eles saíram da Igreja Católica ou foram expulsos da Igreja Católica porque eles não defendiam as mesmas doutrinas que a Igreja Católica defendia. O Henrique VIII, na conta, foi diferente. Ele só saiu da Igreja Católica porque ele queria casar novamente e o Papa não podia. Você sabe que na Igreja Católica não se pode casar duas vezes. Na Igreja Católica você pode casar uma vez só. Você pode casar quantas vezes quiser no civil ou mesmo na Igreja Evangélica. Mas na Igreja Católica não. Você pode casar uma vez apenas. Então o Henrique VIII ele tinha uma esposa. O nome dela era Catarina de Aragão, que era filha de um rei da Espanha. Naquela época os reis eles casavam entre si. As rainhas no caso, né? Reis e rainhas, ou príncipes, ou princesas. E ele queria ter um filho homem. Catarina de Aragão, a esposa dele, o Henrique VIII, queria que Catarina de Aragão tivesse um filho homem. Só que Catarina de Aragão só dava filha mulher. Só mulher, só filho. E ele queria, quando morresse, deixasse o trono dele para um filho homem. Isso era a desculpa dele, na verdade não era bem isso não. Mas enfim, ele começou a namorar, pular cerca, né? Com Ana Bolena, que era uma nobreza que vivia no palácio. Bom, o caso seguia adiante. E aí o
o Henrique VIII, ele pediu para o Papa Clemente, ele podia casar. Ana Bolena, divorciasse com Catarina de Aragão, casar com Ana Bolena. O Papa não concordou, não quis. Aliás, Leão, depois Clemente, para os papas. E aí o que aconteceu? O Henrique VIII disse assim, aí é assim? Não deixa casar não? Então tudo bem, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: todas as igrejas da Inglaterra agora me pertencem, e eu sou o chefe máximo dessas igrejas da Inglaterra. Ele colocou o nome dessas igrejas católicas em nome de igrejas anglicanas. Anglicanas porque vem da tribo que descendeu a Inglaterra, os anglo-saxônicos. Certo? Pessoal, tudo bem aqui? Alguém não está entendendo o que eu estou dizendo, raciocínio? Estou sendo um pouco rápido porque requer rapidez. Todo mundo entendendo? Alguma pergunta? Pergunta: você acha que ele casou com a Ana Bolena? Casou, o camarada casou mesmo. Segunda pergunta: você acha que ele teve filho homem com ela? Para castigo? Não teve. Não teve. Ele tentou, o camarada não era bom não. Tentou saber a mulher. Tanto que quando ele morreu, que sucedeu dele com a filha dele. Então, guarda esse nome, certo? Henrique VIII. E tem o Menon Simons, que foi um dos líderes do movimento anabatista. Não, por que anabatista? Parece muito dos batistas, né? Anabatista significa aquele que batiza de novo, ou rebatizadores. Todos os católicos e os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, próprio Henrique VIII, eles batizavam por aspersão. Alguém sabe o que é batizar por aspersão? Pode falar. Joga água. E pequenininho, irmã Lourdes, ou em adulto? Criancinha. Eu acho que, não vou dizer que os mais novos, mas os mais velhos com certeza foram batizados por aspersão, se foram católicos, né? Se está sendo da igreja católica. Então, aspersão, o batismo por aspersão é aquele que você pega um pouquinho d'água, que a igreja católica faz, a igreja presbiteriana, os luteranos, enfim, e você joga um pouquinho na cabeça da criança. Se você entrar na igreja católica, é possível que você veja um batistério, não é igual a esse aqui não, mas um batistério assim, ou na entrada lá, ou perto do altar, um batistériozinho com uma torneirinha e uma bacia bem pequena assim, bem grandona assim, aonde o padre, né, ele pega um pouquinho da água, bota a criança assim numa posição que ele joga a água na testa da criança. Isso é aspersão. A criança vai crer para ser batizada? Não crê, mas é batizada. Então é chamado de pedobatistas. Eles são pedobatistas, que tem a mesma raiz de pedofilia, que tem a mesma raiz de pedagogo. Pedo é criança em grego. Então eles são pedobatistas, eles batizam crianças. Não precisa crer. Nós somos credobatistas. O que significa a palavra credo? Crer. Para você batizar aqui, você precisa crer? Precisa. Os pastores perguntam: você crê em Jesus como seu Salvador? Aliás, único Salvador e Senhor? O que você diz geralmente? Creio, sim. Então você está crendo. Então você é um credo-batista. A igreja batista é um credo-batista. Para se batizar precisa crer. Tá bom? Então os anabatistas, eles eram credo-batistas. Então eles batizavam por afusão ou por imersão. Que a afusão é outra forma. Não é o que é a afusão? A afusão você precisa crer. E você pega um pouquinho de água, pode ser um balde, pode ser na mão mesmo, pode ser no copo, você joga na cabeça da pessoa que crê, no adulto. A afusão é o meio caminho entre aspersão e imersão. A imersão não precisa crer, é a criança, joga um pouquinho d'água na cabeça dela. A imersão, você mergulha, precisa crer. A afusão, você crê, mas ao invés de mergulhar, jogar só um pouquinho de água na cabeça da pessoa. Pronto, isso é a fusão. Os anabatistas tanto batizavam por afusão como batizavam por imersão. Essa teoria diz que nós batistas somos descendentes dos anabatistas. Por que assim as pessoas defendem? Porque os anabatistas, eles defendiam algumas coisas, inclusive o batismo,
o que nós hoje batistas cremos. Pode passar, irmão. Pode passar. Dentre eles, Abel, bom, liberdade religiosa. Os anabatistas, eles defendiam a liberdade religiosa. Alguém sabe o que é isso aqui? Liberdade religiosa? Você pode crer em outras religiões. O que mais? Livre interpretação. Interpretação livre. Não. Tem a ver com isso aqui também. Mas você está certo. A liberdade religiosa significa dizer que eu posso crer, eu posso ser um macumbeiro sem ter o direito de ser importunado. Então no Brasil, por exemplo, eu posso ser um macumbeiro sem ser perseguido pelo governo? Posso. Posso ser um macumbeiro. Posso ser um católico. O Brasil é um país laico. País laico significa dizer que não tem uma denominação, uma fé comum. Um país laico. Quando você ouvir essa palavra, que o Brasil é um país laico, significa dizer que é um país que não tem uma denominação, uma religião oficial. Certo? Então, no Brasil, eu posso ser um católico? Posso ser um católico? Posso. Posso ser um ateu? Posso. Sem precisar, eu tenho o direito de não ser importunado pela minha fé. Então, os anabatistas defendiam isso, a liberdade religiosa. Afinal, o que isso tem a ver? Pessoal, estou falando de Europa, quem gosta de história, né? Quem já viu isso na escola. Nós estamos numa Europa do século XVI, onde existiam os reis e os príncipes. E os reis, geralmente, eles se tornavam reis com a bênção do Papa, com a bênção católica. Então, para que o príncipe se tornasse rei e tivesse o apoio do seu povo, que era católico, ou de sua maioria católica, geralmente o príncipe que queria ser rei, ele fazia uma espécie de acordo com o Papa. Ó, você me apoia, que eu faça com que o povo te apoie. Então é uma espécie de aliança. Então essa ideia dos anabatistas dizer que todo mundo poderia professar sua fé sem ter o perigo ou o problema de ser perseguido já não era um bom jogo. Então, por exemplo, na escola, na sua escola, eu sou obrigado a rezar o Pai Nosso? Ave Maria? Não. Se eu não quiser, eu não preciso rezar nada. Entende? É o meu direito. Eu sou brasileiro. Você é brasileiro. Você tem o direito de não rezar nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria. Tá certo? Sem ser importado por isso. Sem ser questionado por isso. Então, por exemplo, chega lá o professor de história, geografia, matemática, enfim. Aí assim, rapaz, seguinte, ó. Pode casar 2 homens e 2 mulheres na igreja. Eu sou obrigado a acreditar nisso? Sou obrigado? E se eu quiser defender? Se eu disser assim, professor, não acredito não. A minha fé diz o contrário. É homem e mulher, mulher e homem. Ele tem o direito de me perseguir? Não. O Brasil é laico. Então tem direito a pensar o que eu quero. Certo? Termos de religião. Bom? Então, Batista defendiam isso. Defendiam o que mais? Praticavam o ascetismo, então eles acreditavam que quanto mais afastado do mundo, né, isolado, melhor. O Batista não defende isso. Eles negavam o batismo infantil, então não batizavam crianças. Eles eram pacifistas, então eles não prestavam serviço militar. Os batistas não defendem isso, certo? Nós defendemos que nós, como cidadãos, temos que nos alistar militarmente. Porque se o país ele não tem alistamento masculino, ele vai acabar o exército, a marinha e a aeronáutica, que são aqueles poderes que defendem o nosso país. Então, por exemplo, aeronáutica, você acha que defende que parte do Brasil? Do nosso estado, do nosso país? Qual a parte que ele defende? A aeronáutica. Parte aérea, defesa aérea. Estamos vendo aí uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O exército defende o quê? Área terrena, né? Marinha, o mar. Então, se você não tem alistamento masculino, consequentemente os soldados que lá estão, o que vai acontecer com eles? Vão ficar velhos, vão se aposentar e outros vão o quê? Morrer. Daqui a pouco não vai ter nem exército
nem marinha, nem aeronáutica. Nós não vamos ter sobreguardado, né, a nossa soberania nacional. Então os anabatistas, eles negavam isso. Os anabatistas não defendemos isso. Eles tinham uma vida, eles acreditavam numa visão apocalíptica mística, que não vou passar a falar sobre isso não. Eles gostavam de invadir a terra dos outros. Eles eram o MST da Reforma Protestante. Isso quer dizer que eles chegavam lá, faziam a maior bagunça, tomavam o terreno, se apropriavam, invadiam os terrenos de todo mundo e tal, e fica a luz. O irmão faz isso? Eu também não faço não. Alguém que faz? Invadir terreno dos outros, terra dos outros. Eles faziam isso. O que mais? E eles defendiam a separação entre igreja e Estado. Nós defendemos isso. Então, o problema dessa teoria é porque os anabatistas, eles defendiam coisas que não tem nada a ver conosco. Nada a ver conosco. Nós não defendemos e nem apoiamos. Não defendemos e nem apoiamos. Então, esse é o problema dessa teoria. Não é porque os anabatistas batizavam por imersão que faz deles nossos ancestrais. Por exemplo, a Assembleia de Deus. De que forma eles batizam? Por aspersão, imersão ou afusão? Batizam como? Imersão. Eles são batistas? Não são batistas. Não é uma coisa que eles fazem que os caracteriza como batistas. Porque nós somos totalmente diferentes dos pentecostais. Temos muitas coisas parecidas, semelhantes, mas tem muitas coisas diferentes das deles. Tanto das deles para a gente, como de nós das deles. Porque a Assembleia tem um batismo espiritual. Temos o batismo, né? Batismo com o Espírito Santo. Nós não defendemos isso. Defendemos que quando o crente ele se converte, ele já é batizado com o Espírito Santo. E nem defendemos o dom de língua, apesar de acreditarmos, alguns pastores vão acreditar ainda no dom de línguas. Mas não damos ênfase ao dom de línguas. Pode passar. Pode passar, passa. Pronto. A terceira teoria, pessoal, é que nós surgimos do movimento puritano separatista inglês. Então vamos lá, relembrando. A primeira teoria diz que nós surgimos da onde? Alguém lembra? Repete de novo. Isso, é chamado de sucessionismo batista. A segunda teoria diz que nós somos da onde? Da Batista, né? Parecido, né? O pessoal da assim defende. E a terceira teoria é que nós surgimos do movimento puritano separatista inglês. O pessoal aí que eu sei que sabe, da onde é que surgiu o movimento puritano? Agora eu boto para isso agora. Vamos lá. Onde é que surgiu o movimento puritano? Agora eu pego, irmão. Agora eu pego para jogar. Inglaterra, Estados Unidos. Quem acha que a Inglaterra levanta a mão? Quem acha que a Inglaterra levanta a mão? Ninguém levantou. Quem acha que os Estados Unidos levanta a mão? Ninguém levantou também, então nenhum nem outro. Estamos de qual país? O movimento puritano surgiu no século XVI na Inglaterra. Por que puritano? Lá na Inglaterra existia uma igreja oficial do Henrique VIII. Qual é o nome da igreja? Igreja Anglicana. Dá-se esse nome, Anglicana, devido à tribo que lá existia, que foram os ancestrais dos ingleses, os anglo-saxônicos. Por isso que a América, geografia, a América é dividida em América Latina, que são os povos, as nações, cujo idioma são de origem latina, no caso o espanhol e o português. É por isso que quando alguém fala espanhol, eu escuto e percebo algumas palavras, porque o espanhol e o português, o italiano e o francês são línguas irmãs, de uma mesma mãe, o latim. Por isso que os países da América que falam português e espanhol pertencem à América Latina. E os países que falam inglês, que são os Estados Unidos e o Canadá, em sua grande parte, eles são anglo-saxônicos, são América anglo-saxônica, porque foram colonizados pela Inglaterra. Então, lá na Inglaterra existia uma igreja chamada Anglicana.
E o movimento puritano surgiu ali dentro daquela igreja. Porque a igreja anglicana, ela saiu, Henrique VIII saiu da igreja católica, não foi para tentar formular novas doutrinas. A igreja anglicana permanecia do mesmo jeito que a igreja católica, lá com o santinho lá, a rezazinha, Pai Nosso, tal, Espírito Santo, tal, a reza dos santos, Maria intercedendo, tal. Era a mesma coisa, só mudava o nome. E o movimento puritano, ele surgiu para reformar a igreja anglicana. Está lembrado aí, pastor? Eles queriam reformar dentro da igreja a igreja anglicana. O movimento puritano foi um excelente movimento. Excelente movimento. Porque eles davam ênfase à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Eles não dividiram a igreja anglicana. Aqueles que lá saíram, eles saíram para formar uma outra igreja. Mas dos de fora, não dos de dentro. E aí eles davam ênfase ao culto regulador, ao governo da igreja, à vida familiar, comércio e negócios, escolas e universidades. Agora presta atenção aqui, pessoal. Isso aqui envolve a gente, ó. Presta atenção. Certo? Os puritanos eles acreditavam que o culto, o princípio regulador, era a palavra, era o que estava na Bíblia Sagrada. Você sabe quais são os elementos de um culto? Quais são os elementos de um culto? Os elementos de um culto. De um culto. De um culto. Eu tenho certeza que fazem aqui, isso aqui. Tenho certeza. Ceia do Senhor. É ceia? Batismo. O que mais? Oram aqui no culto. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Prega ou não? Prega, dízimo e ofertas. Bom, esses são os princípios reguladores do culto. Os puritanos se defendiam desse princípio regulador. Eles acreditavam que o governo deveria ser regido pela igreja, que a vida familiar deveria ser em volta da palavra de Deus, culto doméstico, devocional, enfim. Os comércios e os negócios deveriam ser regidos pela palavra de Deus, e as escolas e universidades deveriam ser escolas e universidades baseadas também na Bíblia Sagrada. Então, a terceira teoria, que é a mais correta, que tem defesa histórica, elas defendem que nós batistas surgiu desse movimento puritano inglês. Você é batista inglês. Pode passar aí. Puritano vem de tudo. De purificar a igreja anglicana das práticas católicas que lá existiam. Certo? Pode passar. Se alguém tiver uma pergunta, a gente para e eu respondo. Tá bom? Então, o ato, chamado ato de supremacia, foi o ato que deu início à igreja anglicana, em 1534, feito pelo Henrique VIII. Na época, os papas que ali viviam naquela época eram Leão X e posteriormente o seu primo, Clemente XII, né? Aliás, sétimo. Vai passar. Pronto. Traz para cá. Isso, pronto. Então, desses puritanos que ali viviam na igreja anglicana, saíram dois puritanos. Um era o John Smyth, o nome é assim mesmo, não é Smith, é Smyth, que era um padre anglicano, conhecedor do grego, um doutor, que ele era padre da igreja anglicana e saiu da igreja anglicana. E outro era advogado, Thomas Helms, que não conhecia nada de teologia, que não era doutor igual o Smyth, mas saiu junto com ele. Eles formaram uma congregação que não era igreja batista ainda. Não era igreja batista, era um grupo que se reunia em um dos bairros da Inglaterra. Certo? Então, guarda esse nome, Smyth e Helms. Eles foram chamados de batistas gerais. Por quê? Por lá, irmão. Por quê? Vou dizer batistas gerais. Então, por que batistas gerais? Bom, guarda esse nome, batistas gerais. Eles começaram a ser perseguidos na Inglaterra. Aí o Helms, o advogado, que tem dinheiro, bancou a viagem da Inglaterra para a Holanda, de 40 pessoas. Em 2 anos, a congregação ela saiu de 2
para 40. E foram da Inglaterra para a Holanda. Por que foram para a Holanda, Rafael? Porque na Holanda era o único país que dava liberdade religiosa. Por isso que eles não foram para os Estados Unidos, nem para a França, nem para o Brasil. Era chamada naquela época de Quinto dos Infernos. E no Brasil era chamado Quinto dos Infernos. Só vinha só a bagaceira. Gente ruim viajava para o Brasil. Ladrão manda para o Brasil. Talvez seja por isso que todo o Brasil tanta corrupção, tanto ladrão, tanto bandido. Talvez seja por causa disso, né? Porque tudo de ruim Portugal mandava para cá. Então eles não queriam vir para cá. Ótimo, né? Claro que não. Claro que não, né? Evidente que não. Então eles foram para a Holanda. E lá na Holanda eles alugaram um local que antes seria uma padaria. Que o dono desse local era um menonita anabatista, chamado John Morton. Então essa congregação, que ainda não era chamada de batista, eles passaram a ser chamados de congregação da padaria. Por que você acha que eles passaram a ser herditados desse nome? Acabei de explicar. Se eu fosse um pentecostal, nós fôssemos um pentecostal, está aqui te dizer, está vendo, irmão, como é de Deus? Porque Belém significa casa do pão. E lá em Belém nasceu quem? Jesus. Então olha a revelação aí, irmão. Tem que ser de Deus. Isso é de Deus. Revelação do Espírito Santo. Porque olha, irmãos, onde é que Deus vai abrir o pão? Logo numa padaria. E todo mundo sabe o que tem na padaria. O que se faz na padaria? É pão. Ora, se Belém nasceu o pão da vida, aqui, irmãos, aqui tem poder, tem unção, tem força. Porque a gente se congregou, a gente abriu um ponto, cuja antes disso era uma padaria. E na padaria faz pão. Está vendo aí, irmão? Revela agora, irmão. Revela. Espírito Santo. Que a padaria espiritual já era de intelectuais, né? Lá na Praça do Ferreira. Então, essa congregação passou a ser chamada padaria. E o dono dela era o menonita anabatista. E os menonitas anabatistas, menonitas porque veio de Menon Simons, aquele líder que eu falei lá antes, Menon Simons. Esses anabatistas, eles batizavam por afusão, então eles não batizavam por aspersão, talvez alguns até batizavam por imersão. Então, o Harris e o Smart, que eram calvinistas, até então eles eram calvinistas, eles passaram a ter contato com os anabatistas. Contato com os anabatistas. E aí eles aprenderam dos anabatistas o batismo e também a teologia arminiana. Na Holanda, aquele momento, estava quase para morrer, o Jacob Arminio, que era um teólogo ali holandês, que foi aquele que fundou alguns princípios arminianos. Então os batistas, eles não eram chamados desses nomes ainda, mas eles aprenderam a forma de batismo e aprenderam de que Jesus morreu por todos. Naquela época não era comum quanto agora. Naquela época da Reforma Protestante, era comum a ideia de que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Isso é uma controvérsia tão grande que até, respeitosamente, até os calvinistas, existe diferença entre 5 e 4 pontos. Não existe uma defesa exata sobre esse ponto de que Jesus morreu pelas suas ovelhas ou por todos. Então os batistas naquele momento, por isso foram chamados de gerais, porque eles acreditavam que Jesus morreu por todos. A aplicação da expiação, não a aplicação, mas a expiação, foi por todos. A aplicação apenas para aquele que crê. Vai passar, irmão. Passa. Não volte. Paralelo dos batistas gerais, surgiram na Inglaterra os batistas particulares. Particulares por quê, Rafael? Porque foram chamados de particulares porque eles acreditavam, eles batizavam por imersão, por isso que foram chamados de batistas. O primeiro pastor, o fundador dos batistas particulares foi o John Spillman, que entendeu que a forma de batismo não era aspersão, mas sim imersão. Então eram batistas por causa disso, porque batizavam por imersão, porém a sua teologia era calvinista, por isso chamados de particulares. Você sabe que a expiação ela pode ser chamada de limitada, já não se utiliza mais isso, particular ou especial. Mas o que é expiação? Expiação significa você
é encobrir, né? Encobrir algo, espiar, é afastar algo, uma condenação. Isso é espiar. Então, a expiação limitada, especial ou particular diz respeito ao que Jesus morreu, que Jesus fez na cruz. Jesus apenas teria morrido apenas para suas ovelhas, não pelo mundo inteiro. Por isso que eram chamados de batistas particulares. Certo? 1638, os batistas particulares surgem. Traga um pouquinho para trás, irmão, por favor. Em 1609, guarda a data, surgem os batistas gerais em Amsterdã, Holanda. Então, os gerais surgem na Holanda, em 1609, e em 1638 surgem os particulares, na Inglaterra. E esses grupos, eles andam em paralelo até o século XVIII, quando eles se fundem na União Batista. Tá bom? Pode passar, irmão. E aí eu quero falar, pessoal, de algumas personalidades históricas dos batistas. Nós somos importantes não apenas no sentido religioso, mas em toda a sociedade em geral. Então vamos um por um. Primeiramente o John Bunyan, aliás, o John Spielberg, que foi um pastor que entendeu a forma de batismo correta, por imersão. Se hoje nós batistas batizamos por imersão, grande parte se dá ao entendimento desse pastor, chamado John Spielberg. Ele entendeu, através da leitura do Novo Testamento, que eles não batizavam os irmãos da igreja primitiva por aspersão. Vou dar aqui um dado histórico. Eu lembro da primeira pregação de Pedro, lá em Atos 2. Se você ler Atos 2, você vai ver que com 10 do Espírito Santo, Pedro começa, pelo poder do Espírito Santo, a pregar. A Bíblia Sagrada fala que lá se converteram, olha Atos 2, vamos lá, Atos 2. Aproximadamente, Atos 2. $3.000 pessoas. Atos 2, 41. 3.000 pessoas. Perto do templo de Jerusalém. Eles estavam lá perto do templo de Jerusalém. Meu amigo, você batizar 3.000 pessoas, nem o irmão, nem o pastor Claes, nem o pastor Arthur dá de conta num dia só. Dá ou dá, pastor? Haja mão, meu amigo. 3.000 pessoas é aproximadamente a capacidade do Elzio Cabral. É ou não é, pastor Arthur? Não tem condição, amigo. Não tem mão que dê jeito. Aqui, meu amigo, essa água aqui, pastor, a não ser que o pessoal tenha tomado banho antes de entrar, né? Mas se não tomou banho, amigo, assim, quando chegar assim na 25ª pessoa, a água já estava mais branca. Já tinha muita sujeira. Então, assim, imagina 3.000 pessoas. Você acha que Pedro batizou sozinho? Não sei Deus aqui não. Teve umas mãozinhas ali que ajudou. Segundo, onde arranjar água? 3.000 pessoas, não tem que arranjar água. Ao redor do templo de Jerusalém, eles tinham um tanque de purificação. O tanque de Bethesda era um desses tanques. Era um tanque que as pessoas se purificavam, tomavam banho para entrar no templo. O que acontecia? É possível que Pedro utilizou. Pedro era batista, pastor Arthur. Ele utilizou aqueles tanques para batizarem as pessoas. É uma lógica, é uma conjectura que tem lógica. Não é verdade, pastor Arthur? O camarada era batista, ele não sabia, pastor. Pedro e Paulo, aí, tá vendo aí? Então, as aulas por imersão. As aulas por imersão, pastor Claes. Com certeza, por imersão. Então, o Spielberg entendeu que o batismo correto, feito pelos apóstolos, por Jesus, pelo discípulo de João, não era por aspersão, era por imersão. O Benjamin Pilch, ele foi o precursor, aquele que iniciou os cantos congregacionais nas igrejas. Se hoje a gente tem um cantor cristão, aliás, algumas igrejas batistas, não sei o que é isso, pastor. Não sei o que é isso, pastor Clécio, porque os batistas estão perdendo a nossa identidade. O cantor cristão, o nosso cantor cristão é histórico. O nosso cantor cristão é o segundo mais antigo do Brasil e um dos mais antigos do mundo. O nosso cantor cristão. Ali canta-se a nossa teologia. Então, Benjamin Pilch entendeu o seguinte: para a melhor absorção dos membros da igreja, não bastava para ajudar, não para ajudar,
Mas para a melhor absorção das doutrinas da Bíblia Sagrada, utiliza-se o quê? Cantor cristão. Aí você pega o cantor cristão, vai lá, e no 1, o 6, o 9, o 18, aí você vai ver as doutrinas da Bíblia cantada. HCC. HCC, também é batista também. Você está falando do HCC? HCC veio do século de 90. HCC. O Benjamin Pilt, ele entendeu os hinos congregacionais, ele começou a montar alguns hinos. Não nada. Não era cantor cristão ainda. A palavra cantor cristão, o HCC, é brasileiro, é do nosso país. Mas a concepção de um hinário que pudesse ser cantado por aqueles que ali congregavam das igrejas batistas, a concepção, ela permanece. O HCC, aqui canta-se HCC ou cantor cristão? Cantor cristão. Mas o pessoal sabe que é HCC, né? Hinário para cantor cristão. Batista tem que ser batista. Partitura, né? Partitura, algumas melodias são as mesmas, só as letras. Cantor cristão é só a letra, né? E o hinário não, ele é a partitura e a letra, né? Tem partitura também. Porque são coisas batistas. Isso são coisas de batista. Isso é coisa de batista, porque é o seguinte: na década de 90, a editora Joetter, ela queria modernizar o hinário, pegando algumas palavras que realmente a gente não utiliza mais, tentar modernizar. Eu entendo isso e eu acho que seria muito bom. E acrescentar mais alguns hinos. Seria muito mais fácil, pastor Clécio, pegar o cantor cristão, atualizar as palavras e acrescentar os hinos. Não era mais fácil? Os batistas não fizeram isso. O que eles fizeram? Vamos começar tudo zero. Vamos pegar um hinário novo, atualizar os hinos do cantor cristão e acrescentar. Aí virou uma confusão. Porque tem igrejas batistas que fazem cantor cristão, cantam cantor cristão, outros cantam HCC, outros cantam os dois, e outras igrejas batistas não cantam nenhum nem outro. Porque eles são pior ainda. Hã? Cantava-se os dois, né? Tudo é batista. Mas vocês têm que ser batistas esse negócio. Tem coisas, né, pastor Arthur, que tem que ser o ferroviário. Então, aqui também tem que ser a igreja batista. Tem que ser. Então, desse jeito que acontece as coisas. O John Spielberg fez um livro chamado O Peregrino, e a Peregrino, né, que são os mais conhecidos, tem outros mais, a autoria dele, mas é o livro mais vendido depois da Bíblia. E esse livro trata alegoricamente a vida de um cristão. Quem não leu, leia. É muito bom. Pode passar. O Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores particulares, né? Foi um dos grandes pregadores desta cristã. Precisa comentar, vocês já sabem. William Carey, se hoje existem sociedades missionárias de diversas igrejas, você pode ter certeza que o pioneirismo foi os batistas. A junta de missões nacionais, que as mundiais, nossa, elas não são as melhores por acaso, porque nós temos experiência com missões. Falar em missões é falar também de batistas. É por isso, pessoal, que anualmente, nós batistas, nós temos o que? A campanha de missões mundiais, depois a campanha de missões estaduais, depois a campanha de missões nacionais, depois a campanha de missões locais. Porque nós temos no nosso DNA missões. Aliás, inclusive, a única denominação histórica dentro daquele grupinho que a gente falou, que ainda cresce nos batistas. Presbiteriano é aquele do lado. Luterano nem se fala. Metodista nem sei nem se tem aqui em Maracanã. Tem uma lá em Fortaleza. Então, os batistas são os únicos que ainda crescem, por terem esse DNA missionário que começou lá pelo William Carey no século XIX. A dona Anne Judson, outra missionária conhecidíssima, pode passar. Pode passar. E aí nós temos os batistas dos Estados Unidos, que é o Roger Williams e o Joe Clark. Essas igrejas
Rhode Island, né, que é o menor estado norte-americano, eles são as igrejas batistas mais antigas da América. Uma de 1636 e outra de 1641. Foram os primeiros pastores batistas dos Estados Unidos. Pode passar. E aí nós chegamos no Brasil. Esses são os nossos pioneiros. Da esquerda para a direita, nós temos o Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro brasileiro a ser convertido, foi um padre. Um padre muito bem, mas um padre, um ex-padre, né? Nós temos a Kate Taylor, que é o seu esposo, a Carias Taylor. Nós temos aqui a Anne Walter Bailey e o William Book Bailey. Interessante aqui, interessante uma coisa. Eu tenho um livro lá, que é Os Bailey no Brasil. A William Book Bailey e a Anne Walter Bailey, eles foram os primeiros missionários enviados para a junta de missões lá dos Estados Unidos para o Brasil, pastor. E aí o William Book Bailey já era pastor lá nos Estados Unidos. A Anne Walter Bailey, ela sentiu o desejo, ela foi impulsionada a ser missionária para cá, para o Brasil. E naquele momento os dois namoravam, tanto o William Book Bailey quanto a Anne Walter Bailey. O William Book Bailey queria ser pastor nos Estados Unidos. A Anne Walter Bailey não, queria vir para o Brasil ser missionária aqui no Brasil. E aí, dessa indecisão, a Anne Walter Bailey disse assim para ele: olha, é o seguinte, se você quiser ficar aqui, você fica nos Estados Unidos, porque eu vou para o Brasil, ou solteiro ou casado, eu vou para o Brasil. Se você vir, muito bem, se você não vir, fica por lá mesmo. Eu vim solteiro, agora não fica aqui. Aí eu acho que o trabalho deve ter que coçar na cabeça. Não certeza que estou na cabeça. O que eu faço agora, pastor? O que eu faço? Porque eu vou ter que ir. O que você acha que ele decidiu? Vim para o Brasil. Agora nem esperto né? Ele acabou vindo com a sua esposa. Aí fez o trabalho missionário aqui. Foi continuar. E aí nós temos as primeiras igrejas batistas no Brasil. Primeira Santa Bárbara do Oeste, Batista da Estação, da Bahia, Rio de Janeiro, Maceió e Recife. E aí eu vou contar outro relato, porque só acontece com os batistas. Só acontece com os batistas. Na convenção de 1986, aliás, 82, na Bahia, se celebrou o centenário dos batistas do Brasil, 1982. Olha a data ali, ó, a primeira igreja batista da Bahia, 82. Porque até então, por falta de um trabalho melhor, por falta de um apurado histórico, fizeram um centenário em 1982, na Bahia, porque consideravam que a primeira igreja batista no Brasil era da Bahia. Eles acertaram, erraram, porque a primeira foi em 1871, em São Paulo. Então o centenário, ao invés de ter sido comemorado em 82, deveria ser comemorado quando? Em 1971. Quando perceberam, pastor Clécio, já tinha passado o centenário. Tem que ser batista, né? Então, foi desse jeito que aconteceu. Então você tem aí Santa Bárbara do Oeste e Rio de Janeiro com umas duas igrejas. Essa aqui é a igreja mais antiga, né? Essa aqui é a primeira do Rio de Janeiro. Bom? Interessante, ó. Tem essa arquitetura aqui, porque ela é de origem greco-romana, que influenciou as igrejas norte-americanas, que por sua vez influenciou as igrejas batistas do Brasil. Por isso, daí por causa dessa arquitetura aqui da frente dessa igreja aqui, ó. As igrejas mais antigas, elas têm um perfil norte-americano. Às vezes a gente faz as coisas só porque nós observamos que os outros fazem. E por ver que os outros fazem, a gente replica o que os outros fizeram.
A gente não questiona se da onde é que veio ou se é certo fazer. As igrejas batistas mais novas, elas não têm essa arquitetura que essa igreja tem. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo do porquê da origem, dando a origem das coisas. Certo? Pode passar. Muitas vezes é o próprio americano que vive e escolher, né? Isso. Eu não sei se essa igreja foi feita por norte-americanos, pastor Arthur. Não, né? Hã? Por nós mesmos, tá certo. Por vocês, não por mim, mas por vocês, né? Tá certo, vamos passar. E aí você tem aqui as primeiras do estado do Ceará, que é de Fortaleza, 1930, depois de Monte Castelo, Sul. A primeira de Aracati eu estou devendo a data para vocês, eu não escrevi. É de 44 também, né, de Aracati. E de Sobral, 56. Essas duas igrejas de Fortaleza, elas são da mesma origem. Em Fortaleza, 1930, o cearense é confuseiro. O cearense é confuseiro. Até hoje é confuseiro. Por que você acha que tem 3, 4 convenções aqui no estado do Ceará? É um estado pequeno, mas cheio de confusão. Essa igreja ela tinha um dirigente chamado Manuel Messias. Ele não era pastor ordenado, ele era apenas dirigente. Mas exercia já o pastorado, apesar de não ser pastor. Terminando, certo? E aí, os irmãos dessa igreja, que ainda não tinham templo próprio, era uma casa alugada, eles se reuniram e disseram assim: ó, vamos convidar um pastor para a gente ter um pastor oficial nessa igreja. A maioria dos irmãos foi contra. Disse que, poxa, não tem irmão Manuel Messias? Por que a gente não consagra logo ele pastor? Aí a minoria passou assim: não, tem que ser o pastor e feito seminário ainda mais, viu? Porque se não for, não dá não. Manuel Messias, coitado, era pastor, mas era leigo. Ele disse o pastorado. O que aconteceu? Como um bom batista, na assembleia regular da igreja, começou às 9 horas a assembleia. Deu 9, deu 10, deu 11, deu 12, deu 13 horas, 14 horas, o pessoal com fome e nada decidido. Até que o irmãozinho disse assim: vamos fazer o seguinte, irmão. Quem é a favor de um pastor que venha à noite para o culto? E quem não for a favor do pastor e quer mandar o Messias, vá procurar outro local para se reunir. A minoria queria um pastor ordenado. A minoria queria um pastor ordenado. Vindo de fora, de seminário, vieram à noite. A maioria que queria mandar o Messias, queria ordená-lo como pastor, procuraram outro campo para se congregar. Eles procuraram a casa de um irmão, naquele domingo à noite. Problema: a chave do local estava na mão de quem? Dos irmãozinhos que queriam o pastor ordenado, ou dos irmãos, que a maioria que queria o pastor Manuel Messias? A chave do local, do espaço onde eles se reuniam, estava a chave da porta, do portão, de abertura, estava na mão de quem? Exatamente. O que é que você acha que os irmãos, a minoria que apoiava um pastor ordenado, fez para entrar no local, no espaço de culto? O que você acha que eles fizeram? Arrombaram a porta e cultuaram a Deus. Ele não me diga como é que eles fecharam depois do culto, não. Só sei que eles fecharam. Então, foi assim que surgiu a primeira igreja batista de Fortaleza, e depois a segunda igreja batista de Fortaleza, e depois foi chamada a primeira igreja batista em Monte Castelo. Pastor Arthur, foi assim que surgiu a igreja batista em Monte Castelo. Desse jeitinho. Hã? Exatamente. E do pastor que desceu de fora, ele acabou vindo um pastor do Rio Grande do Norte, foi o primeiro pastor da primeira igreja batista em Fortaleza. Não, veio depois. Veio depois. Então foi assim que surgiu. Daí do porquê, pastor Arthur, talvez, pastor Clécio,
tanta confusão no estado do Ceará, e tanta divisão, duas convenções, uma associação, enfim. Hoje nós estamos em paz, graças a Deus. Mas assim, o cearense é confuseiro, gosta de confusão. Eu não gosto não, gosto de paz. Mas cada um tem as suas, né? Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa igreja, pastor? Eu não sei, tenho que aprender. Tem que pegar as atas para ler. Tem que fazer um trabalho bibliográfico dessa igreja. Quem fundou, os irmãos fundadores, os pastores que vieram, enfim. O pastor titular, o pastor que está auxiliando aqui, o pastor Arthur. Alguma pergunta? Não? Temos muitas coisas a aprender. Isso aqui é só o básico, o básico do básico. Tem uma informação sobre a lei de batismo regulares também? Regulares? Os regulares, eles surgiram em 1936, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles possuem duas convenções, a do Norte e a do Sul. A do Sul abrange os estados do Sul, né? Estados do Sul, convenção mais forte. A do Norte abrange os estados do Norte dos Estados Unidos, do Centro-Norte. Nessa convenção do Norte, mais especificamente, começou a surgir um movimento chamado liberalismo teológico. A maior que é liberalismo teológico. Os liberais teológicos que surgiram, por sua vez, na igreja luterana, eles compreendem que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. É um livro histórico que pode ser questionado. Então surgiu esse movimento dentro das igrejas batistas do Norte dos Estados Unidos. Bom, alguns batistas, alguns pastores não defenderam, não abraçaram essa ideia. Por isso acabaram saindo dos batistas do Norte e fundaram os batistas regulares. Mas o que é regular? O pessoal diz que regular não é 8 nem 80, né? Não é nem para cima nem para baixo. Regular significa nas normas. Nas normas. É isso que significa a palavra regular. E aí, o William McLean, que foi um dos missionários de lá, ele veio para o Brasil, mais precisamente para o norte do Rio Grande do Norte e o sul do estado do Ceará, o Cariri. É por isso que no Cariri, se você for para lá, você vai ver que os batistas regulares são muito fortes ali no sul do Cariri. O que para nós, batistas, o Rio de Janeiro seria para nós a sede dos batistas, tudo lá dos batistas, lá no Rio de Janeiro, para os batistas regulares é o sul do Cariri, quando aí surgiram os regulares, certo? Mas não tem somente esses batistas, você tem os batistas nacionais, que são os batistas avivados, né? Que surgiram aqui no Brasil, na década de 60. Tem os batistas do século dia, que surgiram no século 17, com o Peter Chamberlain, que é batista do mesmo jeito, mas que defende o sábado, como o dia do Senhor. Aí nós temos os batistas do livre-arbítrio, que defendem o livre-arbítrio. Nós temos batista para dar e vender. Isso é confusão, né? Não é confusão nisso. Igreja Batista quadrangular regular. É. Aí eu parava assim, é o que? Quadrangular, regular. Às vezes o pessoal bota o nome sem nem. Tem a igreja batista bem ali no Genipaú, que é a igreja batista universal do sétimo dia. O que você, eu estou falando sério, o que você passar na porta, né? O que você quiser, o pastor lá diz, pastor, não, vem aqui, tem para todo mundo. Se você é do universal, pode vir, tem. Se você guarda o sétimo dia, também aqui tem. Faz tanto no sábado como no domingo, não tem problema. Aqui ninguém tem confusão. Todo mundo aqui tem para todo mundo. Se você quiser, o cardápio é grande. Mas tem, eu não acreditava não. Até que eu passei, bater uma foto e vai dar tempo. A gente procurava igreja batista. Só que às vezes a gente viu o nome de igreja batista, mas não era batista mesmo, não. Era todo popular mesmo batista, né? Mas nós vamos procurar por alguma convenção. Você vê dizer o segundo, que a gente sabe que é a batista que é, né? Assim, né? Mais ou menos. Tem muita confusão mesmo. Tem muita confusão. Muitos batistas aí, né? As diferenças são muito poucas. E também existe, pessoal, uma importância do nome batista. Como eu falei, a gente tem história, né? Muita história.
se a gente tem alguma coisa aí, pode passar. Nossa herança, né? Nós somos, por exemplo, nós deixamos marcas, não só na evangelização, mas no mundo inteiro. Então, nós somos pioneiros em missões. Se as nossas juntas hoje são as melhores, é porque a gente tem que dizer. Uma grande parte das traduções da Bíblia Sagrada foram obras dos batistas. Há muitos povos que foram evangelizados no mundo, grande parte tem a mão batista. Nós investimos muito em missões. Passa. Então nós temos aí algumas juntas missionárias, né? Algumas datas importantes da formação de juntas missionárias. Então, desde 1792 é que nós temos sociedades missionárias batistas no mundo. As que surgiram de outras denominações, elas são réplicas das nossas juntas missionárias. Vou passar aí. Então, nós temos aí, por exemplo, grandes personalidades. Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista, dizem que foi o maior evangelista desde os tempos do apóstolo Paulo. Ele era batista, na Convenção do Sul dos Estados Unidos. Interessante, inclusive, quem não assistiu ao funeral, né, aquela cerimônia fúnebre do Billy Graham, ele foi velado em um espaço que só é destinado para os presidentes norte-americanos. Você pode pensar no YouTube aí, memorial, funeral, cerimônia fúnebre do Billy Graham. A importância desse pastor batista para os Estados Unidos e para o mundo é tão importante, foi tão importante o legado deixado por esse pastor, que foi transmitido ao vivo para várias nações. E ele foi velado num local onde somente os presidentes norte-americanos podem ser velados. E ali eu acompanhei aquele culto, né? Ele foi um culto, onde várias pessoas só se converteram porque não quis. Porque ali foi um culto. O servo do Senhor, pessoal, mesmo na morte, eles evangelizam. Mesmo na morte, Jesus é pregado. Quando o crente ele é enterrado, quando o crente ele é velado. Então, o Billy Graham foi um exemplo para nós, né, de vida. O que mais? Pode passar, irmão. Nós somos o povo da Bíblia. Aliás, nós somos chamados de o povo da Bíblia. O pessoal que estuda a palavra de Deus. Então, nós podemos destacar, por exemplo, Charles Spurgeon, Salomão Gisburgo, que é o pai do cantor cristão. Muitas músicas, aliás, as músicas do cantor cristão é teologia pura. Teologia pura. Às vezes a gente canta automaticamente, né, sem tentar meditar no que o livro está dizendo. Mas o nosso cenário é teologia puríssima. A gente, você e eu, nós temos o dever de manter esse legado do cantor cristão. Vai passar, irmão. Então nós temos também, por exemplo, nós ajudamos na liberdade religiosa. Se hoje, presta atenção, se do outro lado do mundo existem ditaduras, as pessoas não têm liberdade de professar a sua fé, se do lado oriental tem, do lado ocidental não existe isso. Sabe por quê? Em grande parte, contribuição direta dos batistas. A nossa Constituição, a primeira, de 1891, primeira Constituição republicana, ela teve, em uma parte dela, principalmente na liberdade religiosa, influência batista. A Constituição norte-americana, que é um país da liberdade, das oportunidades, ela tem grande influência do Roger Williams, que é não está aí, tem aí, pai da liberdade religiosa norte-americana, que é um dos pais fundadores daquele país. Pode passar. Pode passar. Quais são as marcas de uma igreja batista? Por imersão, o governo é congregacional democrático, isso quer dizer que a Assembleia, o povo, tem o poder das decisões daquela igreja. O sistema congregacional é local, é autônomo. Nós teremos a liberdade religiosa, o que mais? Nós acreditamos que a igreja ela não tem gerência sobre o Estado, significa dizer que a igreja anda para um lado e o Estado anda para o outro, tem que caminhar separados.
É por isso que o pastor, Arthur, tenho certeza disso, que ele não aceita nenhum candidato vir aqui e falar. Candidato a vereador, deputado, prefeito, ele não aceita. Porque é marca nossa, da Igreja Batista, não misturar nem governo nem igreja. Então, se um pastor, sei lá quem for, ele convida um candidato a vir aqui, e pode até vir aqui na frente, se apresentar, enfim, mas pedir voto, ele não pode fazer isso. E se ele fizer isso, ele está ferindo um princípio batista, que é a separação entre igreja e Estado. Trabalho cooperativo, é por isso que a gente dá algum cooperativo, porque como a gente não tem sede, uma sede que lá distribui as necessidades, conforme as necessidades de cada uma, a gente dá o plano cooperativo, que é para juntos sustentar missionários, a obra, comprar terrenos, construir templos, enfim. E por fim, o simbolismo das ordenanças, que é a ceia e o batismo. Tá bom? Encerramos. Quem quiser fazer alguma pergunta, vamos aqui. Pessoal, é só um relance. Tem muita coisa a falar. Que eu dou no semestre inteiro sobre os batismos. Aqui é só mesmo uma coisa. Mas deu para entender sobre a nossa história alguma coisinha? O que significa? Vou fazer só uma pergunta. O que significa a palavra batista? Aquele que batiza. Então, se por acaso o pessoal quiser batizar aqui por aspersão, né? Pegar aqui um copinho d'água e jogar na cabeça de uma criança. Vocês aceitam? Não? Heresia, né? Pois é, porque tem que batizar por imersão. Está aqui o batistério. É para isso. Um batista raiz, ele acha meio confuso, pastor Carlos, quando ele entra na igreja batista, não é o batistério. Não quer dizer que sem o batistério deixa de ser igreja batista. Isso quer dizer que é o costume nosso. Porque pode ser que não tenha o batistério, batize num sítio, num rio, né? Pode ser a opção dessa igreja, não tem problema nenhum. Mas se o batista raiz, ele vai entender o seguinte: igreja batista batiza por imersão. Tem que crer para ser batizado. Então, se você ainda não se batizou, chame o seu pastor, ou o Laércio, ou o pastor Arthur. Se você se converteu, né? E aí você pede para ele te batizar. Aí ele vai dar um estudo para você compreender o que é o batismo, enfim. Aí você vai ser batizado por ele, aqui no batistério. Tá bom? Já que não. É sim. Juliana. Juliana. Vou perguntar outras vezes. Por gentileza, chega aqui também. Uma curiosidade, quando nós estávamos construindo a igreja aqui, por fora da igreja pequena. A igreja pequena aqui dentro, a gente construiu ela por fora. Funcionava normalmente porque estava construído por fora. E tinha uma sala. E o próprio irmão que estava fazendo, o irmão Rosélio, ele não entendia como seria, porque ele não fazia assim, eu não fiz assim, aí pedi para ele fazer aquele negócio ali e fazer aqueles efeitos assim de um canto, né? Não sei como é que dá o gado, Nada é batista, né? aí passou um transinho, passou uma pessoa, ficava passando bem, aí um chegou e disse assim, agora sim, estou fazendo a fachada oficial do Batista. Eu estava lá em cima e eu ouvi, né? E agora sim, estou fazendo a fachada oficial dos Batistas. É isso mesmo. Curiosidade, né? Vamos orar. E como a irmã Jaqueline disse que ninguém podia sair daqui sem
degustar ali um lanche, tá certo? É isso que nós queremos. E ao mesmo tempo agora convidar o Davi, é isso? O Richard, por favor, chegue aqui. Tem um presente aqui dos embaixadores, mensageiros dele. Vou ter que ficar bem aqui para bater uma foto, né? O bicho entregando aqui com. Quem bater a foto? Vai na foto também não? Esse embaixador, rapaz, vai para o suplemento? Opa! Obrigado, viu? Abençoe. Vai, pastor. Abimael, o conselho dele foi ontem, né? Foi aprovado por unanimidade. Saiu muito bem. E demorou bastante. Ele falou que umas 4 horas de assembleia, lá também tivemos, passou um pouquinho das 4, mas foi tudo na paz, graças a Deus. Só orar agora, né? Mas não, vamos orar. À noite, todos aqui no culto, na classe da EVD, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por ser possível, ó Deus, realizar este evento, ó Deus, esse momento histórico também para nós, Senhor. Estamos fazendo história também. Em nome de Jesus, que nós possamos guardar o que ouvimos hoje em nosso coração, Pai, e preservar, Senhor, o que já foi feito pelos nossos irmãos no passado, ó Deus. Ter o mesmo ímpeto, a mesma vontade, sermos determinados a te servir, e que o nome de Jesus seja glorificado com um legado que também iremos deixar, Pai. Porque cada geração tem a sua história. Nos leve em paz e que nós possamos, ó Deus, ter o desejo ardente de louvar de forma congregacional. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.